Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me segue, o meu perfil no Instagram é o @sinapse criativa e por lá eu consigo ter um contato muito mais próximo em tempo real do que aqui no YouTube. Pessoal, o tema do vídeo de hoje é um tema que vocês me pedem bastante lá nas caixinhas de pergunta, que é sobre a minha sensação do diagnóstico, né? Por que eu falo sempre sobre recomeçar, né? Como recomeçar pós-diagnóstico? Será que dá para usar essa palavra? E sim, pessoal, hoje eu vou desmistificar para vocês essa palavrinha recomeçar, né? Que existe sim vida, existe sim esperança pós-diagnóstico do TDAH, do autismo. Mas hoje eu vou falar especificamente como foi esse meu processo de reconhecimento, esse meu processo de autoaceitação e algumas coisas básicas que eu fiz para tornar esse diagnóstico real, porque às vezes a gente pega aquele papel, aquele laudo escrito, o que a gente tem, o que a gente é, e a gente volta para casa completamente perdido, sem saber direito para onde ir, sem saber para quem contar, o que fazer. Então, o vídeo de hoje é para poder trazer vocês um pouquinho para minha realidade e mostrar como foi esse meu processo. Então, o primeiro passo que eu vou comentar com vocês é saber tudo sobre o teu diagnóstico, né? O que ele é, se é um transtorno, se não é, como ele é classificado naquele CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças. O que você vai fazer para tratar esse transtorno? É um transtorno de neurodesenvolvimento, não é? É adquirido, né? Como é que vai ser o tratamento? Você vai fazer psicoterapia? Vai fazer alguma outra terapia específica? Vai usar a medicação? E se for usar a medicação, qual medicação que é? O que ela causa? Ela tem efeito colateral? O que eu posso ou não tomar junto com essa medicação? Então, assim, é basicamente fazer um raio-x de todas as informações que você recebeu e como você vai usá-las dali para frente. E aí, pessoal, se atentem a pedir segundas opiniões, tá? Nada de errado com quem já vai seguir o tratamento após passar em uma consulta, mas por experiência própria é sempre legal a gente procurar uma segunda, uma primeira, até uma terceira opinião para saber as vias de tratamento, para ter certeza do diagnóstico, né? E conseguir ter uma certeza também se aquele caminho é o melhor para você naquele momento. E aí agora vem uma lição que eu aprendi duramente. Eu fui diagnosticada com 16 para 17 anos. Apesar de ser diagnóstico tardio para TDAH, eu ainda era muito nova, muito ingênua, sem maturidade. E eu carreguei o peso desse diagnóstico, o peso da desinformação por uns bons anos. E aí teve um momento da minha vida específico que eu comecei a ter crises de ansiedade, tá? Que foi uma consequência também do TDAH não tratado. E daquele momento que eu estava vivendo. E nessas crises de ansiedade, eu tinha várias manchas no pescoço, no rosto. Eu ficava completamente manchada mesmo, parecia que eu tinha tido uma reação alérgica, uma urticária. E eu procurei a psiquiatra por conta disso. Claro que depois de descartar outros diagnósticos com a dermatologista, porque poderia ser uma outra causa sem ser ansiedade. E aí, quando eu procurei a médica, ela logo de cara rasgou o meu lado do TDAH e falou pra mim que eu não tinha TDAH, que eu tinha transtorno de ansiedade generalizado. E aí, pessoal, muito cuidado, você pode ter esses transtornos juntos, mas no meu caso era muito improvável porque era uma situação muito específica e tinha aparecido recentemente, e aí ela rasgou o meu laudo, e eu fiquei super chocada, eu não tinha experiência na época, eu não tinha essa voz que eu tenho hoje para falar, para questionar, e aí eu fui diagnosticada como TAG. Esse episódio passou 2 meses depois, eu nunca mais tive esse episódio de urticária por estresse. E eu tive que refazer o meu laudo de TDAH, refazer os meus testes pelo fato da profissional não muito bem preparada ter rasgado o meu laudo. Então, isso é uma lição para vocês. Se conheçam, conheçam o transtorno que você tem, conheça tudo que ele causa, se ele pode causar alguma comorbidade física, como causou no meu caso, se a medicação tem esses efeitos colaterais chatos, por quanto tempo que você tem que tomar, qual que é o tipo de terapia que você tem que seguir, porque para cada transtorno tem uma mais indicada, no caso do TDAH é a TCC. Então, tudo isso faz parte desse novo recomeço que eu falei para vocês. Um outro passo também que eu considero muito importante é a autoaceitação. O diagnóstico não é o fim, pelo menos para mim, pessoal, foi uma chance de eu poder me conhecer melhor e de explicar uma série de dificuldades que eu tive ao longo da minha infância inteira e agora com o diagnóstico do autismo, ter explicado muitas coisas que eu vivi na vida adulta que eu me culpava muito por ser diferente. Então, o diagnóstico para mim ele explicou
muitas coisas e me ensinou também a adaptar muitas outras para que eu tivesse uma melhor qualidade de vida. Outro ponto, eu sei que muitos de vocês vão acabar não concordando comigo, mas é legal que vocês contem para familiares, amigos próximos, para que eles saibam as suas limitações e saibam também quais são as coisas que no teu dia a dia acaba te desestabilizando, te deixando em crise. Eu acho importante pessoas próximas e de confiança terem essa consciência para poder te apoiar em horas que você precisar. Lembrando que é uma escolha tua e cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa, mas se possível, sempre deixe alguma pessoa de confiança ciente desse diagnóstico. Um outro ponto também que faz parte lá do primeiro, que eu acabei me esquecendo de falar, é fazer uma lista com todos os sinais, todos os sintomas que você tem, não que o transtorno causa, mas para que você saiba também como lidar. Então, no dia a dia, eu sei que se eu tô comendo excessivamente, eu sei que eu tô muito ansiosa, eu sei que provavelmente eu tô em uma situação de estresse muito grande e que eu tô tentando fugir da realidade e desfocar a minha atenção para outra coisa que seja menos importante, que eu gaste menos energia. Então, é legal você ter essa lista de sinais e sintomas até para você conseguir rastrear esses comportamentos que às vezes trazem muito prejuízo para a saúde, tá? Então, às vezes tinha hábitos ruins que eu nem sabia que eu tinha e eu só consegui enxergar eles depois que eu fiz essa lista. E por último, buscar técnicas e adaptações que sejam úteis para vocês. O diagnóstico para mim me abriu os olhos. Coisas que eu fazia no dia a dia que eram muito difíceis para mim, eu consegui fazer de outra forma, me organizar de outra forma, organizar minha casa de outra forma, para que eu tivesse o menos de estresse possível e que eu fosse o mais produtiva possível também. Então, sim, pessoal, não dá para viver pós-diagnóstico na raça. Você tem que fazer adaptações para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Combinado? E aí, pessoal, o que seriam essas adaptações, né, para melhorar a qualidade de vida? Um bom planejamento de forma que funcione para você, seja ele físico ou digital, né? Uma boa organização da casa, não precisa ser nada muito complexo, né? Eu costumo brincar assim que o melhor método de organização para você é aquele que é o mais simples, mais fácil e te gaste menos tempo para ser feito. Né? Então, desacumular coisas que você não precisa mais, aprender a rastrear esses teus hábitos ruins, melhorar a alimentação, tomar cuidado com os horários e o planejamento da medicação também, para que você tome certinho e faça o efeito correto no teu organismo. Se você estuda, faz faculdade, está no ensino médio, está fazendo uma pós ou precisa diariamente entrar em contato com muito conteúdo, vê a melhor forma que você aprende, desenvolver uma técnica que você consiga aplicar em várias áreas da vida. E aí, pessoal, essas adaptações são desde comprar uma agenda até mudar de casa, né? Então, por exemplo, se você é autista, assim como eu, se você tem a vizinhança barulhenta, se você tem um ambiente que não é propício para que você mantenha a estabilidade emocional, a estabilidade de estresse. Então, tudo isso faz parte de você recomeçar pós-diagnóstico. Claro que cada um tem a tua realidade, cada um sabe aonde o sapato aperta e o que precisa ser mudado. Muitas vezes, vou dar um exemplo do meu caso, tá? Pro TDAH, eu tive que aprender na raça. Tudo que eu podia fazer, tudo que eu não podia fazer, o que era melhor para mim, como é que eu aprendia, como é que eu conseguia me estabilizar mais emocionalmente. Mas agora, do autismo, eu já tinha passado por muitos momentos da minha vida adulta que eu adaptei a minha vida sem saber que eu era autista. Ou seja, muitas coisas que eu fazia já era para evitar sensações ruins ou problemas que eu tinha, né, por estar no espectro e não saber, e hoje em dia só com autismo eu acabo confirmando. Então, por exemplo, criar uma rotina, um ritual para várias tarefas mecânicas que eu faço na minha casa, que aí isso acaba me cobrando menos estresse, acaba me cobrando menos emocionalmente, né? Aprender diversas disciplinas, não importa qual seja a matéria, eu desenho para aprender e eu tenho esse lado artístico um pouco mais aflorado, então eu traduzo tudo de forma mais lúdica. Então, todas essas coisas eu aprendi com a necessidade da faculdade, da pós-graduação, do cursinho pré-vestibular. Então, são adaptações que surgiram, que eu consegui aplicar mesmo sem o diagnóstico. Mas se você tem o diagnóstico e ainda não fez nenhuma dessas adaptações e ainda insiste em métodos tradicionais, eu acho bacana você começar a olhar para dentro e realmente fazer um raio-x de tudo que você está vivendo, de tudo que você está planejando fazer, para ver se você consegue fazer de uma maneira um pouco mais intuitiva, um pouco mais simples e que não cause tanto desconforto para você.
Bom, pessoal, por hoje é só. E se você quiser aprofundar mais nesse assunto, conversar mais comigo sobre esses assuntos aí de técnicas, de adaptações, dia 18 às 20 horas eu vou dar uma aula aqui, totalmente gratuita, totalmente online, para mim explicar para vocês e ajudar vocês a montar uma rotina produtiva e mais equilibrada. Então, para vocês se inscreverem, é só clicar nesse link que vai estar abaixo do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo e a gente se vê lá. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você quiser saber mais sobre técnica, sobre organização, sobre essas adaptações que eu sempre falo, no dia 18 de agosto eu vou dar uma aula totalmente gratuita, às 20 horas, para te ensinar a montar uma rotina mais produtiva e equilibrada. E ainda te ajudar a encarar esse diagnóstico, seja ele qual for, TDAH ou autismo, de maneira muito mais leve. Para você se inscrever nessa aula, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.